Fala galera do canal, aqui é o Gladiador, espero que todos estejam bem. Essa semana o Brasil acordou com uma notícia muito triste, que foi o falecimento do filósofo Olavo de Carvalho, que já fazia alguns anos, que morava nos Estados Unidos, acho que quase 20 anos que ele morava nos Estados Unidos, na Virgínia, e veio a falecer de uma complicação pulmonar, e que algumas pessoas falaram que era sobre Covid, Enfim, eu confesso que tinha muitas mesmo divergências com o Olavo, principalmente nas análises políticas que ele fazia do Brasil e do mundo, principalmente nessa questão dele se focar muito em tudo é comunismo, tudo é comunismo, tudo é comunismo, todo mundo é comunista e eu confesso também que ultimamente ele estava com um viés extremamente autoritário e também tinha muita divergência com o Olavo de Carvalho na questão teológica, principalmente no entendimento bíblico e tal, enfim. Mas quem quer que seja que vá analisar a história do Brasil, principalmente a história do pensamento da direita, tem que reconhecer que Olavo de Carvalho foi o maior pensador do Brasil na questão do pensamento filosófico da direita, na análise do pensamento político da direita brasileira. Então, qualquer pessoa que for estudar a história do Brasil, no caso do pensamento conservador ou pensamento político da direita, vai ter que reconhecer que Olavo de Carvalho foi o pensador mais importante que existiu no Brasil nesse aspecto. E o propósito desse vídeo, do canal, o propósito do vídeo de hoje, é falar um pouco sobre o entendimento errado que as pessoas têm no Brasil, sobre o que é ser conservador. E eu percebo muito que esse defeito acontece principalmente nos vídeos que eu vejo, nas análises que as pessoas fazem e nos comentários da questão dos canais, da machosfera. Principalmente essa ideia, por exemplo, de que ser conservador tem a ver com família, tem a ver com o cara casar, ter filho e não se divorciar. E todas. Aliás, é uma questão bem interessante que eu me pergunto todo santo dia, aonde foi que as pessoas aprenderam, sei lá, onde foi que elas leram que ser conservador é ser fiscal do ânus alheio. Aonde foi que elas aprenderam que ser conservador tem a ver com família, com criar filho, com ser casado, com não se divorciar? Eu confesso que essa é uma das maiores curiosidades que eu tenho na vida, de saber aonde diabos foi que as pessoas leram que ser conservador, tem a ver com fiscalizar a moralidade alheia, ou que ser conservador é impor um dogma cristão, religioso, sobre pessoas que não são religiosas. Para esse vídeo não ficar muito longo, vou tentar ser o mais breve possível. Quem quer realmente conhecer o pensamento conservador, eu sugiro gentilmente que leia Edmund Burke, que leia Tocqueville e um pensador mais moderno agora, que já morreu, mas é muito interessante, é um pensador americano chamado Russell Kirk. Inclusive ele tem um livro que é chamado A Política da Prudência. Esse, na minha opinião, é um dos melhores livros até hoje escrito, que reflete totalmente o que é o pensamento conservador. E assim, para não ficar muito longo o vídeo, ficar fazendo muitas voltas, enfim, coisas que eu não gosto, até porque se você faz um vídeo muito longo, as pessoas não escutam, não assistem. Ser conservador tem a ver com conservar as instituições que funcionam, E além disso, a ideia conservadora, o núcleo da ideia conservadora é o seguinte: o conservador é uma pessoa que rejeita qualquer tipo de ideologia. E aliado a isso, o conservador é uma pessoa que entende que as mudanças da sociedade, elas devem ser gradual. O que acontece? O pensamento conservador, ele se diferencia do pensamento progressista, principalmente na questão revolucionária. O que é um progressista, Aquilo que a galera chama aqui no Brasil de esquerdista. O esquerdista é um cara que quer revolucionar o mundo. Ele quer que a sociedade durma de um jeito e ela acorde de outro jeito.
O pensamento conservador é o contrário. Ele entende o seguinte. Aliás, né, só fazendo aqui um parêntese, antes que qualquer um fale besteira, né, pensamento conservador não quer dizer que as coisas são imutáveis. Aliás, qualquer pessoa nesse mundo que entenda um pouco de física e química sabe que o universo está em constante mutação, ou seja, tudo é mudança. As coisas mudam o tempo todo, tudo muda. É humanamente impossível que as coisas permaneçam imutáveis. O conservador não é o cara que se opõe à mudança. O conservador não é o cara que se opõe a transformações. Muito pelo contrário. O conservador é o cara que diz assim, olha, a sociedade para mudar, ela deve mudar, só que ela deve observar os parâmetros do passado. Ela deve observar os exemplos dos nossos antepassados. As coisas não se constroem do dia para a noite. Tudo aquilo que você constrói hoje, você construiu olhando para o passado. Você construiu olhando para uma base. Você não chegou assim do nada e construiu alguma coisa. Não. Você vai ter um parâmetro que você vai olhar. E a ideia conservadora é justamente isso. A sociedade deve mudar. Só que ela deve mudar de uma maneira gradual. Ou seja, essa mudança não pode ser revolucionária. E essa mudança não pode ser interrupta, né? Ela não pode ser brusca. Você não pode implantar uma revolução. O pensamento conservador, ele é inimigo da ideia revolucionária. O que é a revolução? Você tem uma sociedade hoje, né? Vamos chamar de X. Amanhã é uma sociedade que já é Y, é totalmente diferente. Isso é um pensamento revolucionário. Então, assim, se eu pudesse dar um exemplo bem tosco, né, seria algo mais ou menos assim. Você tem uma sociedade que hoje todo mundo casa, e amanhã, né, amanhã literalmente, é uma sociedade que tem o poliamor. Ninguém mais casa, é sexo sem compromisso. Isso não vai funcionar. A ideia conservadora é, ok, né, se você vai partir de um ponto a outro ponto, que essa mudança seja gradual, observando os parâmetros do passado, olhando pelo passado e entendendo que mudanças bruscas, mudanças radicais, elas por si só não sobrevivem, elas não subsistem. Se você olhar a história, né, esse canal tem muito um olhar histórico, que é a minha área. Se você olhar pela história, você vai ver que nenhuma revolução deu certo. O comunismo deu errado, ele deu errado justamente por isso. O comunismo é um pensamento revolucionário. Você vai criar uma sociedade baseado em uma sociedade que nunca existiu. Você vai ignorar todo o exemplo do passado. Você vai apagar o passado e construir um futuro novo sem olhar para o passado. Ou seja, não vai dar certo. Então, eu não sei o que aconteceu, confesso que eu não sei. E confesso também, né, que tem muito essa curiosidade de saber por que no Brasil houve essa distorção, esse deturpamento, e que no Brasil a palavra conservador quer dizer o cara que é contra gay. Conservador no Brasil é o cara que acredita que no casamento, na instituição família. Eu nunca vi, né, qualquer tipo de menção, né, à família, à moralidade religiosa no pensamento conservador, né? Então, o conservador, né, o conservadorismo, ele não é contra os direitos dos gays, ele não é contra os direitos das lésbicas, ou até mesmo dos travestis, ou qualquer coisa nesse sentido. Ele entende que a sociedade muda, só que essa mudança precisa ser gradual. Ela não pode ser uma revolução, né? A grande crítica que o pensamento conservador faz ao progressismo é justamente isso. Vocês querem mudar a sociedade de um dia para a noite, e o mais interessante, vocês querem construir uma sociedade que não olha para o passado, que ignora todo o exemplo que houve no passado. Bem, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Comentem, curtam e compartilhem.